não tenho muita letra nem estudo, mas eu quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nessa terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos, muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos, todos nasceram em Água Negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém, mas falo por mim. Eu nasci em Bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nessa terra. Cheguei aqui moça e jovem, aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari essa terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres, que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari essa terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Brotou em mim e enraizou. Aqui é a moradora dessa terra. Mora aqui, em meu peito, porque dela se fez minha vida. Com meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra. Não no documento da fazenda da senhora e do seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Isso eu aprendi com a Salu. Mulheres no campo, o óleo de dendê, o biju de jatobá, a polpa do buriti, o quintal, o roçado. Somos nós mulheres que por gerações temos alimentado a comunidade, as moradas, as ervas, as rezas. Plantar a terra cura, a professora diz, mas a nossa história de sofrimento e luta diz que nós somos quilombolas. A lavradora diz, plantar na terra é como ser mãe. Santa Rita Pescadeira diz, cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Sou uma velha encantada, muito antiga, que acompanhou esse povo desde sua chegada das minas do recôncavo da África. Talvez tenha esquecido Santa Rita Pescadeira, mas a minha memória não permite esquecer o que sofri com muita gente, fugindo de disputas de terra, da violência de homens armados, da seca. Atravessei o tempo como se caminhasse sobre as águas de um rio bravo. Aprendi isso com Bibiana, Belonísia e os Encantados. Me ajoelhei e fechei os olhos de Tobias. Levantei sem sobressalto, caminhei para o canto da estrada onde o cavalo comia com a cabeça baixa e abanando as orelhas para espantar as varejeiras. Alisei sua barriga como se fosse o ser mais importante do mundo. Dei 2 tapinhas no lombo, indicando que queria partir. Tomei as rédeas em minhas mãos e segui caminhando com os moradores que carregaram o corpo até a nossa casa. Minha mãe quis que seguisse com ela para sua casa, que fechasse tudo e voltasse a morar em sua companhia. Também não quis. Queria estar só, experimentar a vida no silêncio que havia encontrado longe de todos. Compreendi a preocupação de Salu, afinal eu estava sozinha e ela me considerava exposta aos perigos de uma mulher sem homem para acompanhar. Não acreditariam se contasse que talvez fosse eu quem protegesse Tobias, que nos últimos tempos se largava bêbado na cama, inútil nessas horas para qualquer vigilância. Só por isso permiti que Domingas me fizesse companhia nos primeiros dias. Mas minha mãe percebeu que eu estava bem, tão entretida nas atividades do dia a dia desde que fui morar às margens do rio Santo Antônio. Me perguntou se não tinha medo de ficar só. Acenei com a cabeça para dizer muitas vezes que não. Conseguiria um cachorro para me fazer companhia, como o velho Fusco, que já havia morrido. De Tobias ficou uma espingarda guardada debaixo da cama, e eu não estava disposta a deixar aquele pedaço de chão para que outra pessoa usufruísse do cuidado que tive para fazer daquele quintal um canto vistoso de terra. Havia me afeiçoado às plantas, a cada coisa que crescia com a força do meu trabalho.
Mas a casa está em mau estado, me disse Domingas. Sim, em mau estado, mas já vi casas serem levantadas muitas vezes, sem bem o que necessita para fazer desse ranchinho uma morada. Quanta gente foi adentrando na solidão de meu rancho e foi dizendo que era uma roça bonita, que era maior e mais bem cuidada que a roça de muitos homens. Se admiravam quando viam que eu trabalhava sozinha. Com os olhos mediam meu corpo de cima a baixo. Se pudessem, me fariam disputar uma queda de braço com os homens, só para saber se a força para revirar a terra, para trabalhar o chão, vinha dele mesmo. Que uma mulher pode morar sozinha no campo, eu aprendi com a Belonísia. Esta árvore é o jatobá. Na nossa região, jatobá do cerrado. Seu nome científico, Hymenaea stignocarpa Marti. Tem finalidades medicinais e nutricionais, entre outras. No livro Tortarado, ela é muito mencionada como uma árvore frondosa, imponente, que resiste bem à falta de água e que é usada como reserva de alimento. Dos seus frutos e sementes fazem o beiju. Isso eu aprendi com a Bibiana. Falando de Tobias, a personagem Belonísia disse: ele continuou com os insultos, mas deixei meu coração aquietar. Trabalhar a terra tinha desses sentimentos bons de amansar o peito, de serenar os pensamentos ruins que me cercavam. Pensava em tudo que estava distante, menos em Tobias descontrolado a poucos metros na tapera que chamava de casa. Quando dei por mim já era de noite. O sol se pôs e o canteiro estava bonito. Tinha crescido de trabalho. Assim é. Trabalhar a terra tem dessas coisas. É remédio, é comida, é remédio para a alma, é remédio para o coração, é remédio para a gente não ficar maluco, doido com as coisas que vão acontecendo. É assim que me sinto na minha horta também, assim como a Belonísia se sentia em seu quintal. Aqui eu também produzo meus alimentos, meus remédios e vejo como ela que produzir essas coisas é um ato de resistência. É quase uma coisa bem revolucionária, produzir o próprio alimento, produzir o próprio remédio, produzir as próprias batatas para comer, para dar para as Marias Caboclas das nossas vidas, para a gente praticar a solidariedade, ver uma flor se abrindo, ver um tomatinho pronto para colheita, uma pimenta pronta para ir para o tempero. Isso é maravilhoso. E eu fico muito feliz de ter lido isso nesse diálogo do livro e aprendi isso mesmo. Plantar uma horta é uma coisa revolucionária no quintal.